Fala galera, mais uma aula aberta começando. Dessa vez o campeão escolhido, o campeão da vez é o Vitor. Eu vou seguir o vídeo, né, com a gravação da minha stream de ontem, já que eu tô sem nenhum programa pra capturar meu jogo, gravar em replay. Mas eu gosto bastante dessa forma porque, ao mesmo tempo que eu tenho menos liberdade, eu tenho a mesma visão que eu tinha durante o jogo, então eu acho que dá um pouco mais a perspectiva minha, a perspectiva do jogador no durante a partida, e não aquela coisa de você ver os dois mapas, ver todo mundo, ver onde está todo mundo, assim, acaba ampliando muito a visão de jogo, a visão que todo mundo tá tendo, e não é assim que funciona o jogo. No jogo você vê o teu mapa, o teu time, enfim. Então eu acho que dá uma limitada legal para um vídeo desse tipo. Enquanto tá no loading aqui, enquanto tá nesse comecinho do vídeo, eu não sei se esse contador aqui embaixo vai sair, em algum momento saiu, beleza. Enquanto tá no comecinho, explicar um pouquinho sobre os matchups. Hoje, a gente tá na atualização 5.15. Olhei pro lado pra ver se alguém me ajudava, mas ninguém ia me ajudar de qualquer jeito. 5.15. É um patch que mudou bem pouquinha coisa comparado ao 5.14. O Vitor é um campeão que vem forte há algum tempo. É considerado por alguns jogadores, alguns especialistas também, o melhor campeão da atualização. Então é possível que ele acabe sendo nerfado nos patches posteriores. Mas eu não gosto de me prender muito a isso. Eu acho que ele é um campeão que hoje está valendo bastante a pena ser usado. E mesmo que ele seja nerfado, os últimos patches não tem nerfado a ponto de tirar um campeão do meta, ou tirar o campeão da viabilidade dele. A gente tem acompanhado vários patches de equilibrar o campeão e não necessariamente tirar ele do jogo, tirar ele da viabilidade. Então eu acredito que mesmo que ele seja nerfado, não vai ser tanto. Se ele for bastante, eu acho que eu acabo falando aí pelas minhas mídias sociais, mas enfim, vocês podem continuar acompanhando meu trabalho, análise do patch e tudo mais, que provavelmente a gente ainda vai passar por isso em algum outro vídeo. O matchup agora nesse jogo, eu tô na rota do meio contra um Azir. O Azir é um campeão de alcance longo, principalmente por conta dos soldados dele, que pode se aproximar e realizar jogadas em cima de você. Então, a partir do nível 6, você tem que tomar muito cuidado em onde o lacaio, né, onde o soldado do Azir está posicionado, porque se você entrar no alcance do soldado, além de tomar dano, o Azir pode realizar uma jogada de ir pra cima de você, de jogar pra trás. Você dificilmente vai ter consciência se o jungler inimigo vai estar chegando, até porque você precisa de 6 sentinelas para cobrir bem a rota do meio. E basicamente 2 te previne bastante, mas não te previne de 100% das movimentações. Então é bem complicado você ter certeza que o jungler inimigo não está na sua rota, a menos que ele esteja aparecendo em outra. Mas no geral, você tem que tomar cuidado, porque no momento que o Azir te ulta pra trás, você tá vendido no lance, você tá muito complicado. Então, o ideal pro Victor, que é um campeão de curto alcance, é tomar muito cuidado com esses campeões de longo alcance, com o Azir. Hoje eu também acabei enfrentando um Varus na rota do meio em outro jogo que eu fiz com o Victor. Então, são campeões que eu considero hoje problemáticos pro Victor. Mas é bem possível de você jogar de Victor contra qualquer um desses dois. Outros matchups, por exemplo, agressivos, Zed, Ahri, campeões que vão tentar te assassinar, eu acho que o Vitor também tem bastante dominância nesse quesito, porque além de ele ter um dano muito alto a curto alcance, ele consegue incomodar muito com o Raio da Morte, que é essa habilidade aí, o E, que eu acabei de usar no Azir. Então, ao mesmo tempo que o alcance do Vitor não é longo, ele consegue machucar muito o inimigo num longo alcance. Só com o Raio da Morte você consegue machucar bastante esse inimigo, então eu acho que ele ainda consegue trocar bem. Eu acho que hoje ele é um campeão que não tem um counter pick. Não tem aquele campeão que vai 100% neutralizar o Vitor na rota do meio. Enfim, primeira leva de minions, então só pra fechar esse quesito aí, essa questão do matchup, não tenham medo de escolher Vitor contra qualquer campeão na roda do meio. Às vezes você vai testando, você vai encontrar um matchup que você não se dá bem, que você não joga bem, e aí você não precisa mais usar ele, aí troca o campeão. Mas por enquanto, ou pelo menos na minha opinião, todos os matchups vão ser definidos na skill, no gank do seu jungler, em como você está se posicionando. E acho que não vai ser nada levado pelo campeão ou pelas capacidades do campeão. Vocês viram que a primeira onda de minions eu consegui farmar muito bem.
levei os 6 primeiros minions e a segunda eu perdi todos. O Azir tá me colocando muita pressão nesse momento. Enquanto ele tá me colocando pressão, uma coisa que eu tô gostando bastante de jogar com o Vitor é a forma que você consegue farmar a onda de minions com o Raio da Morte e ao mesmo tempo atrapalhar o jogador inimigo. Ou tentar tirar ele da posição que ele tá, tentar encaixar um dano nele. Então o Raio da Morte se mostra uma habilidade muito boa para essa situação, para a fase de rotas, é muito versátil. Você pode, no momento que você escolhe da onde ela vai sair, você pode, em 360 graus, você pode mandar ela para qualquer lugar. Então o jogador inimigo sempre tem que estar ligado com a sua habilidade, em como você vai utilizar as suas habilidades. Eu vi ali no mapa o Lee Sin, então eu tô alertando o Xin Zhao para tomar cuidado com isso. Nota que o meu posicionamento é sempre para tentar afastar o Azir da leva de minions, afastar ele do controle da rota que ele tem, e eu tô conseguindo manter a vida um pouco maior do que a dele. Isso é importante. Vê que eu nunca me aproximo tanto dos lacaios, o foco dele é sempre matar a onda de minions, e eu nunca tô perto o suficiente dessa linha de minions magos. Por quê? Porque nesse momento o Azir vai me atacar também, vai me atingir também. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque senão, se eu começar a tomar muito dano dele, ele vai provavelmente me expulsar da rota, e isso não vai ser nada bom. Mais uma coisa sobre o vídeo, eu vou fazer ele sem nenhuma música mesmo por cima, porque isso atrapalha pro YouTube. Agora eu tô vendo o gank do Xin Zhao, o Xin Zhao vai com tudo pra cima, e eu enxergo uma possibilidade por ter acertado o Raio da Morte. Eu acertei o Raio da Morte, eu tinha encaixado o Q a uma longa distância, faltava o flash, o incendiário, o ataque básico, fortificado do Q pra matar o Azir. Eu vi esse momento, fui pra cima, garanti o First Blood. O Vitor, ele é um campeão que em diversos momentos ele vai te possibilitar essa jogada mais oportunista. Esse flash pra cima, esse, sabe, auto-ataque, vai pra cima e briga e tenta garantir uma eliminação. E eu acho importante isso na sua fase de rotas, mesmo o Vitor sendo um campeão dependente do flash dele para se manter seguro. Eu acho que você pode realizar essa jogada ofensiva porque você abrir uma vantagem cedo no jogo é muito, muito importante. Eu vou voltar a primeira vez pra base. Nessa primeira volta para base eu já compro o Núcleo Rex. Então agora um pouco do que me perguntaram aqui antes do vídeo começar. Qual é o momento de você evoluir o item único do Vitor, que é o Núcleo Rex? Bom, eu não vou dizer que tem uma lei. Aliás, nada do que eu estou falando aqui no meu vídeo é uma lei, certo? Eu acredito que todo campeão tem formas diferentes de ser jogado. O que eu estou expondo é o que eu tenho observado em campeonatos, o que eu tenho observado nas minhas próprias partidas e o que eu vejo os jogadores profissionais fazendo. Então, quando é o momento de você evoluir o Núcleo Rex? A primeira vez, o primeiro nível do Núcleo Rex é na primeira volta para a base. Então sempre tenta voltar a primeira vez para a base com 1000 de ouro, que é o suficiente para evoluir o Núcleo Rex. É a prioridade para você evoluir. Se sobrar ouro, se você tiver como eu voltei para essa base no momento, 1400, bota, é um item importante. Sentinelas e poções, sempre importantes também para você continuar mantendo uma rota segura, uma rota sólida. Mas o primeiro momento de evoluir o Núcleo Rex é a primeira volta para a base. E você deve evoluir o Raio da Morte. Por quê? Porque quando eu pegar nível 7 nessa situação, com um Raio da Morte eu vou conseguir limpar toda a onda de minions magos. Isso me auxilia muito a farmar, vai diminuir muito a minha chance de errar os last hits. Você vê que no nível 6 eles estão ficando com pouquíssima vida, ainda depende de mais um ataque básico. Mas no momento que eu passar para o nível 7 e evoluir mais uma vez o Raio da Morte, eu vou conseguir matar os minions em um Raio da Morte apenas, claro. Passando a primeira vez, e a segunda vez o segundo dano, que é justamente o que faz quando você aprimora, né? Ele passa o primeiro dano e depois passa mais uma vez. Vamos esperar aqui hype pelo nível 7. Para continuar matando os minions com um Raio da Morte, você vai precisar comprar itens de poder de habilidade. Então se na próxima volta para base eu fizer um bastão desnecessariamente grande, eu vou conseguir continuar matando os minions magos com apenas um Raio da Morte. Isso é muito importante para a fase de rotas, para você manter o seu controle na fase de rotas, para você manter o seu farm seguindo. Muita gente, eu começo farmando bem e depois começa a me atrapalhar. Por quê? Às vezes você não tem esses pequenos macetes, essas pequenas noções de que você precisa de um item, que você precisa de mais AP, que você precisa ou encaixar um ataque básico antes. Então é importante você estar sempre ligado com o seu farm. Esse é o momento que o Azir saiu da rota. Eu sabia que ele podia estar chegando na rota superior, porque eu vi pelo minimapa ele saindo pra lá, mas eu preferi farmar a minha rota, permanecer no meu farm, em seguida eu vou tentar acompanhar. Você vê que o Azir ele continua na rota, então eu continuo subindo, porque ele continua atrasado. Ele precisava ter saído já. E aí agora o Raio da Morte não pega no Lee Sin, acaba
zoneando ele, mas não dá em nada, então essa minha movimentação foi falha e foi atrasada. Se eu tivesse chegado antes, eu podia ter salvado a vida do Shinzal, podia ter garantido uma eliminação, mas eu resolvi ser oportunista nessa hora. Por quê? Eu vou ficar nesse arbusto mais tempo do que eu deveria. Isso vai pegar desprevenida a Diana, que é minha inimiga nessa rota superior, o solo laner do time deles. E aí ela vem dar o face check no mato que eu tô. No momento que ela vem atordoar, é importante nesse momento jogar o campo gravítico primeiro, porque é uma habilidade que depende de um certo tempo para causar o atordoamento, então eu preciso que seja o maior tempo possível no pé da Diana. Claro, jogar no meio, né, a habilidade exatamente no pé dela. Em seguida eu termino de combar, gasto tudo, incendiar. Vem o equalizador do Rumble, isso me dá ainda mais segurança para continuar o meu combo. Nota nessa hora, eu ia vir dessa forma, com o raio da morte, eu preferi de uma forma mais vertical para acertar todos os mínimos e reforçando o que eu já tinha falado. No nível 7, com o Núcleo Rex aprimorado, claro, contando enfim, penetração mágica nas vermelhas, poder de habilidade em runa também, você consegue garantir isso. Na verdade, eu não tenho poder de habilidade nessa página de runa que eu estou usando. Nas quintessências, tenho quase certeza que eu estou com velocidade de movimento nessa, enfim. Só de ter um núcleo Rex aprimorado, você já vai conseguir no nível 7 passar assim. Claro, Anel de Dorian, só que pro momento de jogo também, porque os minions eles vão ficando mais fortes conforme o tempo passa, então eu tenho que tomar cuidado também em escalar corretamente com o jogo. Nesse momento eu já tô 2-0, eu tô com 1.700 de ouro, mas como eu ainda tô com esse buff azul, eu preciso permanecer utilizando esse buff azul na rota do meio. Só que o Azir ele tá muito forte, ele tá me soltando muito, ele tá me obrigando muito a voltar, me tirou muita vida agora. Eu com esses 620 de vida, eu tô à mercê do Azir, porque se ele vier pra cima com uma jogada de flash, por exemplo, ele no mínimo vai forçar o meu flash e eu corro o risco de morrer. Então não é bom eu ficar vacilando na rota do meio. Eu farmo um pouquinho mais, porque eu preciso de mais ouro pra voltar pra base e venho pra farmar as ondas de minions embaixo da torre. Mas olha o que acontece quando eu tô embaixo da torre. É mais difícil farmar. Eu acabo perdendo um last hit. Então não vale a pena ficar sempre embaixo da torre, sempre tendo problemas pra farmar. É melhor eu voltar pra base e comprar meu item consecutivo, meu próximo item. O que eu vou escolher de próximos itens? Falando primeiro desse jogo. Eu vou pra uma build de Rabadon e em seguida de Cajado do Vazio. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu vi que é o que o Kami faz. Não tenho vergonha de admitir, eu acho que a gente tem que tentar aprender também com as pessoas que a gente assiste jogando, com quem a gente acha que joga bem, que domina o campeão. Essa é uma build que eu vi que o Kami fez realmente. Agora, qual é o motivo, qual é a explicação dessa build? Rabadon e Cajado do Vazio é o maior dano bruto, o maior potencial de poder de habilidade que você tem para um campeão mago. Então essa build vai se pagar no momento do meu burst, no meu all-in. No momento que eu for com tudo pra cima, eu vou ter um dano maior do que com outras builds. Com exceção do meu Q, que se eu tivesse pressão de elite, o Q daria mais dano, ataque básico, não sei o que. Mas somando todo o dano, é o maior dano que eu posso chegar. Independente, o mago, na minha opinião, se é um campeão que escala bem com poder de habilidade, é realmente Rabadon e Cajado do Vazio. Nessa hora eu dou um raio da morte para ajudar o Shinzal a fazer aqueles minions ali, fazer aqueles Krugs e volto para a rota do meio. Outras builds possíveis pro Vitor. Ou o que eu faço depois? Vou começar com o que eu faço depois de Rabadon e depois do Cajado do Vazio. Situacional, não tem correto, não tem errado. Claro que você não vai fazer um Gúmino Infinito que seria errado, mas não tem certo, não tem errado. Você pode passar para um Zhonia, se é o que o jogo está pedindo. Você pode passar para um Cetro Abissal, se é o que você precisa, se tem muito dano mágico no time inimigo. Você pode passar para Perdição de Elite, se você vai focar em mais torres, em curto alcance. Você pode passar por Eco de Luden, se quer um dano maior a longa distância. Então, não tem o certo, não tem o errado. Agora, outras builds possíveis para a rota do meio. Se você joga contra um assassino na rota do meio, uma Ahri, por exemplo, eu acho que é interessante você ir de Cetro Abissal para o primeiro item, uma LeBlanc, um campeão de dano mágico que vai estar sempre colado em você, jogando em cima de você e tentando brigar na forma de assassinato. O Vitor vai ter dificuldade, principalmente para acertar o raio da morte, e é interessante você ter mais resistência mágica, mais poder de habilidade e a penetração mágica, diminuir a resistência mágica numa área em volta de você. Então é um item interessante também para você começar em certas ocasiões. O Eco de Luden também é interessante, por quê? Porque o seu raio da morte vai em tese dar mais dano, já que ele vai explodir nas unidades próximas, vai te ajudar a dar dano com o raio da morte.
Nota que nesse momento a minha rota do meio tá avançada, o Azir tá distante da torre, tá tendo que lidar com uma onda de minions e tá começando um gank na rota superior. Eu consigo sair da minha rota e subir antes do Azir ainda limpar a onda de minions na rota do meio. O que isso significa? Significa que ele não vai ter tempo suficiente de chegar junto comigo nessa rota superior. O Lee Sin saiu, eu percebi isso rápido, mas a Diana ficou vendida, ficou atrás, ficou recuada. Eu acompanhei o meu jungler e consegui garantir essa eliminação, mais uma na rotação. E olha como tá a rota do meio, dá pra ver pelo minimapa. O Azir ainda nem chegou a bater na minha torre. O que isso significa? Vai chegar uma onda de minions, eu vou perder vida na minha torre, mas a minha rotação foi sucesso, foi bem feita. Quando eu devo rotacionar? Quando você está se preparando para rotacionar, ou quando você percebe que há espaço pelo mapa para você sair, é sempre bom você matar os minions. Sempre bom você limpar a sua onda de minions e aí sim você sai. Na rota do meio, mesmo eu estando à frente em kills, eu estando 3-0, eu tô tendo certa dificuldade de lidar com o Azir, de brigar com o Azir. Ele é um campeão muito forte, o alcance dele é alto. Então eu tenho dificuldade, por isso eu prefiro me movimentar do que justamente ficar na roda do meio. Nessa jogada eu vou cometer um pequeno erro. Nota que o raio da morte não saiu por conta do tornado da Jane e eu não consegui emplacar mais uma eliminação. Mas por conta do meu flash eu garanti a eliminação no Cork. Por que eu gastei flash? Porque eu vi que eu podia matar ele. Se eu achasse que eu não podia, eu não gastava. E como eu já estava aqui embaixo, era melhor eu gastar o flash, gastar o que precisasse para garantir pelo menos uma eliminação. Porque é preferencial eu gastar o meu feitiço do que eu gastar o meu tempo pra nada. Então matei o Cork, os dois, a Jana e a Diana, saíram sem vida, certo? E agora a gente tem a liberdade de realizar esse dragão sem nenhuma contestação. Então o primeiro objetivo do jogo pra gente, o primeiro grande objetivo, né, o primeiro dragão, sem nenhuma contestação, como eu falei. Aí agora, antes de voltar pra base, olha a onda de minions que eu tenho na roda do meio. Então isso é também pra você sempre manter o seu farm alto. Você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se eu vou direto pra base ali do dragão, eu perco todos esses minions, todos esses dash hits, toda essa experiência. Eu ia acabar sendo penalizado por mim mesmo. Porque eu pude fazer uma rotação sozinho, tranquilo. No momento o Azir estava com medo do Xin Zhao chegar junto comigo, então ele não ia tentar se arriscar. Ele foi buscar o azul, então ele não ia chegar pra brigar comigo agora, independente de estar com mana ou sem mana. Então foi uma rotação boa. Agora, eu já começo a dar um certo overstand, até porque se eu for pra base agora, eu não tenho nenhum item pra pegar. Eu tô com 1.200 de ouro. O Rabadon, nesse momento, se não me engano, vai sair por 2.000 e pouco, 2.200 de ouro. Porque falta ainda a varinha explosiva e ainda fechar o Rabadon. Então ainda vai precisar de muito ouro. Tem um azul aqui, a gente erra na sinergia. Eu uso o raio da morte muito cedo. Eu devia ter deixado pro último momento, pros últimos 300 de dano. Eu deixei ainda pra 400 e acabo perdendo o azul. Ficou pro Xin Zhao. Acho que deu pra perceber que minha mana ainda tá bem lá embaixo. Isso me prejudica um pouco, mas não é extremamente ruim assim pra mim nessa rota do meio. Nesse momento eu fiz uma coisa que é bem simples e bem comum de ser feita, que é o seguinte: quando tem a torre e os minions magos, você dá um ataque básico, a torre bate, você dá outro ataque básico. Se você conseguir acertar a sua velocidade de ataque, seu ataque básico, você não vai perder os minions embaixo da torre. Você vai ter o controle dos minions embaixo da torre. Pro minion melee, normalmente você vai ter que bater uma vez e bater de novo. Depende do momento do jogo, a vida que os minions estão. Pra quem não sabe, conforme o tempo de jogo passa, os minions eles vão começar a nascer com mais vida. Então, por isso que tem essa diferença de quando você vai ter que bater. Enfim, voltei pra base, como eu tava sem o azul, não pude farmar até o fim o meu Rabadon. Não comprei o Rabadon, tô com 3 itens da receita do Rabadon enfurnando o meu inventário. E eu ainda vou ter que lidar com esse Azir. É um momento que eu tô forte na partida, mas eu não tô bem localizado, na minha opinião, nessa rota do meio. Eu ainda tô com medo de ser gankado, porque é muito comum eu ser gankado. Então eu vou continuar muito precavido nessa rota do meio, porque eu também não quero entregar um neutralizado pra ele a troco de nada. Aí agora, qual vai ser o próximo item que eu vou fazer nesse jogo? Próximo item, como eu já falei, Cajado do Vazio, mas voltando, quando eu evoluo mais uma vez o meu Núcleo Rex. Nesse ponto, eu não consegui, confesso mais uma vez, não consegui achar uma sinergia, um foco, um momento tão simples quanto a primeira evolução na primeira volta para a base. Porém, o que eu estipulei, pelo menos pra mim, e tá dando certo é: eu evoluo o Núcleo Rex no momento que eu maximizar a habilidade. Então vocês veem que eu tô upando o Q como minha segunda habilidade, e eu vou evoluir o Núcleo Rex
no momento que o meu Q tiver nível 5. Então, a partir do nível 13 do meu campeão, que é quando o Q vai chegar no nível 5, eu vou começar a pensar em fechar esse núcleo Rex. O Lee Sin ele vem, aproveito para encaixar um pouco de dano nele, já que ele passou muito perto aqui de mim. Isso é bom às vezes vocês também fazerem. Você vê que o Lee Sin perdeu metade da vida por conta de eu ter feito isso, mais os minions. E eu vou voltar a fazer meu Rabadon. Sentinela é sempre importante. E a próxima volta para a base eu acredito que eu já vou estar buscando evoluir justamente meu núcleo Rex. E a terceira evolução, quando eu tiver o W no nível máximo, então lá pro nível 18, depois de ter Cajado do Vazio, depois de ter pelo menos uns 3 itens, aí sim eu vou pensar em evoluir o campo gravítico, a menos que seja uma equipe, um time com muito controle de grupo em área, e eu vou me beneficiar demais do campo gravítico evoluído, senão eu não faria tão cedo. Quando é o momento de fazer redução do tempo de recarga no Vitor? Até então, as builds que eu não fiz redução do tempo de recarga. Eu consegui me dar bem apenas com o azul. E eu acho que o azul ele vai ser suficiente para você também, porque eu também nem tenho visto isso nos campeonatos. Quais itens dão redução do tempo de recarga? Cara, Morelo Nomicon, Grau Profano não são itens que fazem pro Vitor. Eu acho que você pode priorizar muito mais o dano. Aí um erro do Azir, mais uma jogada agressiva minha, ele vai morrer lá fora da minha tela. Qual foi o erro dele nessa jogada? O erro dele foi ser atordoado pelo meu campo gravítico. No momento que eu joguei, que eu posicionei o campo gravítico, ele devia ter esperado o campo acabar. Ele ia perder a torre por conta disso, mas ele não ia morrer. No momento que ele foi atordoado, eu combei nele. Eu acredito que ele não esperava todo o dano que eu pude causar nele e acabou morrendo dessa forma aí. E mais uma vez eu gastei o flash ofensivamente para garantir uma kill. Eu acho que vale bastante a pena nessas situações. Porém, olha agora. Não tem um flash para sair de uma situação ruim. Então eu tenho que tomar muito mais cuidado, principalmente com o Lee Sin nesse jogo, porque ele está bastante forte. Então eu tenho que tomar bastante cuidado do que eu vou fazer. Enfim, o Lee Sin bobeia, dá uma vacilada, dá uma dormida, eu consigo garantir mais uma. Você vê que o jogo do Vitor gira muito em torno do oportunismo, de você estar ligado, de você saber o seu dano e de você encaixar bem as habilidades. O Raio da Morte não é uma habilidade fácil de ser utilizada. Como que você utiliza? Quando você está com o Smart Cast, por exemplo, o meu está no E, eu vou clicar no E. No momento que ele aparece, que eu clicar na tela, ele vai aparecer a seta. Enquanto eu estiver segurando, ele não vai soltar a habilidade. Quando eu soltar o E, a habilidade vai sair. Sem o Smart Cast, eu acredito que você clica o E e segura o botão do mouse. Então tem essas duas diferenças, mas não vai ser mais rápido ou mais fácil de posicionar com ou sem Smart Cast. É costume, é prática. Primeiro jogo que você tentar, você vai errar pra caramba. Você vai fazer umas lambanças feias. O alcance do início da habilidade é muito curto. E a habilidade tem um alcance muito longo no final. Então é normal que você se surpreenda do tipo, cara, não tem alcance, mas na verdade tem. Então no começo é difícil. É a habilidade mais difícil do Vitor para você utilizar com certeza. Em segundo lugar, a habilidade difícil é o Q. Por quê? Porque no momento que você utiliza o Q, você tem que ter velocidade para encaixar um ataque básico. Isso não é fácil. Porque você tem que estar no momento certo da rotação da habilidade, acertar, clicar rápido. Isso não é fácil também, mas com a prática você vai conseguir. Esse campo gravítico, vocês vão ver que eu vou zonear o Azir e a Janna ali em cima e dar tranquilidade a gente fazer esse dragão. Depois de ter feito esse dragão, os caras ainda estão aqui vacilando. A gente consegue garantir uma eliminação, eu acerto bem na pontinha a minha ultimate. E aí a Diana também vacilando. Eu não tenho flash, senão até gastaria o flash nessa hora. O meu time garante a eliminação de um lado e eu rapidamente percebo que eu tenho que ir pro outro. Não sou muito útil, quem garante a eliminação no final é o Shinzal, mas outro objetivo, outro dragão, eu tô crescendo muito nesse jogo e pretendo, continuar crescendo. Uma coisa que eu não comentei, na última vez que eu fui pra base eu evoluí o meu núcleo Rex, então justamente como eu vinha falando, pegou nível 5 no Q, eu já evoluo, pelo menos esse é o momento que eu estipulei pra mim. É um momento que eu gosto, não tô dizendo que é certo ou errado, que se você não fizer isso não tá certo, enfim. E comprei uma varinha explosiva porque eu vou fazer realmente o Cajado do Vazio. Pô, não é ruim eu fazer o item nessa ordem pro Vitor? Cara, mais uma vez, é a escolha de itens que vai te trazer maior poder de habilidade no jogo. Entendeu? Não tem hoje dois itens que juntos deem tanto poder de habilidade ou tanto dano para um campeão de dano mágico. E como o Vitor, apesar de ter outras funções, de claro, ter muita mobilidade, ser ágil, ter um dano a longa distância, eu acredito que é bom principalmente pro potencial que você vai ter de burst junto da ult. Do raio, ult, que você dá muito dano em área, é alto, você surpreende o time inimigo com esse tipo de
de uso com essas habilidades. Então é uma build que eu testei, foi a primeira que eu testei e eu gostei muito já de cara. Não gostei tanto do Eco de Luden, não gostei tanto de começar com uma pressão de Elite, por exemplo. Eu acho que quando você faz Eco de Luden, você vai ter mais dano numa situação. Quando você faz pressão de Elite, você vai ter mais dano em outra situação. E quando você faz Rabadon e Cajado Vazio, você vai ter mais dano em todas as situações. Então você dá uma amplitude maior ao seu leque. Qual a situação da pressão de Elite dá mais dano? No curto alcance, no momento que você puder sempre encaixar um ataque básico depois das suas habilidades. O Eco de Luden, quando você não vai estar no curto alcance, quando você dificilmente vai encaixar um ataque básico, vai dar um dano maior a longa distância. Porém, eu ainda não vejo, pelo menos não tive um jogo que eu precisei adaptar minha build em sair desse início que eu fiz nesse jogo também, de Rabadão e Cajado do Vazio. Se você tiver ficando forte no jogo, acompanhando bem o farm, 25 minutos, vocês estão vendo nesse jogo, 24 minutos eu já fechei. Então, até os 30 minutos no jogo normal, é o que você vai fechar os dois itens. Um belo flash da Janna, saiu da minha ultimate, e aí a gente acaba se atrapalhando muito nessa rota do meio, mas enfim, vamos sair sem perder ninguém, só gastando alguns tempos de recarga, e a Janna gastou o flash. Podia ter saído melhor, mas saiu dessa forma, e é isso que a gente tem que aceitar no momento. A gente dá pra ver pelo mapa que o jogo já tá bem dominado, o jogo tá bem unilateral, e modéstia à parte, eu sou a peça fundamental do time nesse momento, porque eu tô com 7 eliminações, nenhuma morte, num jogo de 13 kills pro nosso time. Então, metade das kills estão comigo. Quando você percebe isso, quando você vê isso, primeira coisa que você tem que pensar é: não posso morrer. Eu não posso morrer nesse jogo. Se eu morrer, eu vou entregar bastante ouro pra alguém do time inimigo, eu vou deixar o meu time na luta sem a principal fonte de dano deles, então eu não posso morrer. Nessa luta eu acabei não percebendo a chegada da Vayne, eu demorei muito pra chegar junto dela, eu não consegui encaixar muito dano com nada, eu fui bem perdidinho nessa luta. Nesse momento eu tô sem a recarga do Raio da Morte, e a Diana ali pedindo pra morrer, implorando, e eu não podia fazer nada, né, porque ela tava longe demais e ela tava esperando também pra me burstar. Em todo caso, depois disso é o momento da gente recuar, acalmar. 25 minutos de jogo, tá bem cedinho na partida ainda, mas eu já tô muito grande. E se eu morrer, eu vou perder esse momento, eu vou perder essa força que eu tô. Então não é bom eu realmente focar tanto nisso. Eu tô no ponto mais forte do Victor. Ele é muito bom na fase de rotas, é muito bom no mid game. E esse momento que eu tô no jogo de 2 itens, tô muito forte. E eu tenho que usar isso pra definir as lutas ao favor do nosso time. Mais uma volta pra base, pensando em quem comprar, compro uma sentinela. Uma coisa importante que eu notei jogando de Victor: caras, não comprem o segundo anel de Dorans. Não comprem. Não comprem. Por quê? Porque o Victor, diferente de todos os outros campeões do jogo, ele tem um item anexado a ele que você não vai vender, que vai estar lá sempre incomodando e ocupando espaço no seu inventário. Sempre, que é o Núcleo Rex. Ah, mas é um item bom, mas ele vai estar sempre lá. E com qualquer outro campeão, eu poderia comprar Sentinela, eu poderia ter um segundo anel de Doran, mas com o Victor não. Se eu comprasse outro anel de Doran, eu não ia ter Sentinela, eu não ia conseguir estar com as 2 Sentinelas que eu tô agora. Então, caras, não comprem outro anel de Dorans, porque vocês vão ter que acabar vendendo ele muito cedo pra comprar Sentinela. E eu prefiro Sentinela do que anel de Dorans. Fica a dica. Então, tentem não comprar. Mesmo que você volta pra base, tipo, 400 de ouro, cara, compra poção, compra bota, compra sentinela. Mas o anel de Doran é um item que vai travar muito o seu inventário. Eu comprei num jogo, me arrependi, comprei em outro, me arrependi, nunca mais comprei. Não vai ser legal. Até se um anel de Doran já vai incomodar. Você vê que agora, eu já não tenho mais slot. Se eu comprar sentinela, não tem slot. Eu não tenho como encaixar outro item na minha build. Então é bem complicado. O momento que eu tava fazendo o Rabadon também, o Rabadon agora tem 3 itens na receita dele: tom amplificador, varinha explosiva e o bastão desnecessariamente grande. Então eu já tava com o item cheio se eu tivesse os 3 itens, né, o inventário cheio. Eu não conseguia comprar sentinela, então atrapalha bastante, incomoda, é diferente, é difícil. E fazer um segundo anel de Doran realmente vai te dar mais dor de cabeça do que ajuda. A gente fez o dragão. E ao invés da gente sair, a gente vai pra cima. Eu tomei uma play linda do Lee Sin. Não tinha pra onde eu ir. Não tinha o que eu fazer. Entendeu? Eu só tentei jogar tudo. E não adiantou nada. Porque eu tomei a play.
Foi a play. O cara veio e me jogou pulando uma parede no pé do Cork. Entendeu? Eu não ia trocar com o Cork, não ia fazer nada, eu ia morrer. Nessa hora, eu entrego. Você vê que eu morri e a luta do meu time acabou. Acabou, tava todo mundo correndo, recuando, saindo. A Vayne também morreu, mas mesmo assim os caras... A gente consegue acompanhar mais ou menos, que nessa hora eu devia estar lendo o chat na stream, mas enfim, dá pra ver mais ou menos o que tá rolando na luta. O Rumble, bastante forte. O Rumble foi... Ele ficou até mais forte do que eu nesse jogo. Ele vai conseguir ainda garantir as eliminações e levar melhor na luta. Principalmente porque o time inimigo errou também na hora de avançar. Eles tinham que ter sido mais cautelosos, quiseram aproveitar, erraram. Uma coisa importante também sobre o Vitor. Eu senti que ele é muito independente na questão de fazer um buff azul. Nesse momento do jogo, claro, pô, com 2 itens, forte que eu tô é fácil. Mas aos 15 minutos, aos 13 minutos, coloca um campo gravítico, vai se movimentando, acerta as habilidades, que não é difícil também fazer um azul. Você vai gastar uma poção para ficar com a vida cheia, mas dá para realizar o azul, até porque você tem escudo no Q, você tem atordoamento e lentidão no campo gravítico, então acaba ajudando bastante a fazer o azul, o buff azul sozinho, então isso é muito bom também pra... Enfim, às vezes se o jungler for gankar bot, você precisa ir pegar o azul, você tá no time azul, é bom você vai lá sozinho. Às vezes se o jungler tá lá na rota superior, você tá no time vermelho, vai e faz sozinho. Porque é melhor você ir pegar do que deixar pro time inimigo roubar, até porque eu já falei. Não vai item de redução do tempo de recarga nessa build. Se você não tem redução do tempo de recarga, você precisa do azul. Você precisa do azul. Não tem recuperação de mana, eu preciso do azul. A diferença de ter o azul e não ter azul é gigante em qualquer momento do jogo. Porque eu não tenho item de recuperação de mana e redução do tempo de recarga, então eu preciso disso pelo azul, certo? Ficar sem é bem ruim. Inclusive esse azul eu vou gastar pra não fazer nada, basicamente. Vocês veem que eu não tô lutando, que eu não tô brigando, que eu não tô fazendo muita coisa. Então é um azul, entre aspas, desperdiçado. Podia ter sido melhor utilizado. A gente consegue quebrar essa torre do Azir, mas não é grandes coisas, né? E agora você vê que a nossa movimentação tá bem próxima ao Barão. A gente quer esse Barão, a gente precisa desse Barão. Então, por que a gente precisa desse Barão? Principalmente porque é um Azir. Eu acho que vocês já ouviram muito, principalmente, sei lá, talkers ou jogadores do CBLOL falando. Contra Azir é difícil de fazer cerco, é difícil de levar uma torre. É importantíssimo você ter um buff do Barão para parear a força que o Azir tem. Nesse momento tava com medo de tomar outra play do Lee Sin, claro. Acabei de tomar uma linda. Então eu tenho que tomar cuidado. E a gente, por não ter o Barão, a gente dá aquela reduzida no ritmo. Falta só a torre da rota superior e já vamos levar. Já vamos garantir essa torre, que é bastante importante pra gente no jogo. Ver que nesse momento eu tô conseguindo administrar o máximo alcance do meu raio da morte, junto de estar fora da visão do time inimigo na hora que eu começo a habilidade. Então eu pego eles muito desprevenidos. E o dano já é muito alto, 500, 600, é muita coisa. Você tem que ter consciência disso, ficar sempre utilizando. 560 na Diana, que vai querer se jogar, é muito, ela já tá com metade da vida, não tem mais como proteger essa torre. E aí, a torre é nossa. A gente consegue levar. E vamos continuar avançando. Continuar indo pra cima. Não é melhor fazer uma bota de redução do tempo de recarga? É bom também, existe essa possibilidade. É das boas, com certeza. Mas, enquanto você faz uma build de focar realmente no dano, eu gosto de fazer o sapato feiticeiro. Eu acho que as duas vão te trazer tanto dano quanto. Vão te trazer basicamente o mesmo dano em tese, porque redução do tempo de recarga você usa mais vezes e sapato feiticeiro você dá mais dano. Só que como eu tô em solo kill e como eu sei que talvez eu não tenha sempre o azul, eu prefiro dar mais dano em menos habilidades, entendeu? Eu prefiro apostar no burst maior do que em usar a minha habilidade mais vezes, certo? É por isso que eu fiz a opção sapato feiticeiro, mas você pode ir pros dois, claro. As duas são certas e as duas são boas. Eu acho que as duas têm situações. Eu só acho que quando você opta pela build de Rabadon, principalmente, o sapato feiticeiro vai te auxiliar no que você já está procurando, que é o burst. Eu já estou numa build focando burst, focando all-in. E o sapato feiticeiro vai me dar isso. Eu não quero ultar em 15 segundos a menos. Eu quero matar dois com uma ult. Entendeu? Meu próximo item é
que eles são de elite, por quê? Como vocês já estão vendo nesse jogo, o alcance do time inimigo, com exceção do Azir, é baixo. Então a gente tem um Lee Sin que tá sempre próximo de mim, a gente tem uma Diana que tá sempre próxima de mim, a gente tem uma Janna que muitas vezes eu vou acertar o ataque básico. Então é o item que eu acredito que eu vou tirar mais dano, ou vou receber, né, poder ter maior fonte de dano, comparado a um Eco de Luden, por exemplo, ou um Zhonya, por exemplo, e vai me ajudar muito a avançar as torres. Contra um Azir isso é muito bom. É difícil você levar as torres do Azir, não só as torres que ele faz, mas as torres que ele protege. E é bom você ter um dano extra. A torre. Outro erro de posicionamento do Azir no dragão. Ele tá cometendo muitos erros de posicionamento nesse jogo. A Vayne bem agressiva no Cork. Consegue atordoar ele, mas claro, tem uma Janna. A gente faz o dragão porque é o foco. E aí continua correndo atrás dos caras. Continua indo atrás deles. Era pra eu ter pego uma água antes, mas eu não peguei. Vamos ver se isso aqui salva. Enfim. A gente dá um chase até prolongado demais. Não era pra tudo isso. O Rumble tá no lugar certo, que é lá na rota inferior, puxando os minions. E eu vou só focar realmente em levar essa torre, porque... torre, né? A gente precisa levar a torre. Mas, enquanto a gente não tem minion, o time inimigo já teve tempo de se curar na fonte e voltar pra defender. Então a gente já não tá em nenhuma grande vantagem por estar aqui. Olha o dano do Raio da Morte, sozinho. O Cork veio tentar encaixar um poke, mesmo que eu receba o poke do Cork, eu consigo devolver. Em qual momento você vai fazer isso? Cara, no momento que você sabe que o time inimigo não vai iniciar na sua cara. Entendeu? Porque o alcance do Raio da Morte, como eu já falei, é pequeno pra iniciar. Então você tem que pegar o cara na hora que ele não vai vir pra cima, que o Lee Sin não tá chegando perto, que a Diana não tá pela lateral, que o Azir não tá com o Lacaio no teu pé. Parece óbvio. Mas você tem que pensar nisso na hora. Você tem que saber que você não vai tentar encaixar um Raio da Morte se você corre o risco de gastarem tudo em cima de você. Você pode acabar entregando o jogo nisso. Nesse momento que eu tava, eu podia acabar entregando o jogo. Bom, o que rola nesse momento, nessa situação, nesse jogo? A gente já notou que a gente não vai invadir a base do Azir. Porque ele tem Azir, ele tem Cork, ele tem uma Diana que ajuda, ele tem uma Janna pra dar escudo na torre. É uma composição muito forte. Claro, uma composição dados os limites do solo kill, do que cada um escolhe o que quer e joga e já era. É uma composição muito forte para proteger as torres, para segurar o jogo, segurar a base, segurar o que eles estão ali defendendo. Então a gente tem que tomar cuidado para não ir para cima. Agora é um momento ruim no jogo pra gente, por quê? Porque eu vou formar a rota superior e o meu time tá lá no meio, indo e vindo, eu tô vendo pelo mapa que eles podem começar a brigar. Eu tenho que tomar cuidado porque se eles brigarem sem mim, vai dar ruim. E a Diana vai pra cima, e os caras iniciam, e o equalizador sai no meio de todo mundo, não pega muito em ninguém, e aí? E aí deu errado. E aí foi uma luta ruim, o erro é de quem? Um pouquinho de todo mundo. Mas eu devia estar nessa luta. Nota que esse Raio da Morte eu errei. Eu tentei clicar 2 vezes e não cliquei nenhuma. Se eu tivesse chegado dando Raio da Morte, eu teria matado o Cork com a ult, mas eu não dei dano suficiente, ele teve tempo de se reposicionar. Erro meu. Podia ter tirado uma kill dessa movimentação ruim deles. Porém, é bom que dá pra ver, né, agora nessa interface nova, sobrou viva a Vayne e o Rumble. E o time deles tem 2 mortos também, contando o jungler deles, jungler e suporte. Então a gente tem liberdade de jogar em torno desse barão. Claro que eu acabei tomando dano e não vou ter tanta liberdade. Eu tô a ponto de pegar a petição de elite, olha o teleportário da Diana ali em cima. Eu não tinha visto no jogo, tô vendo agora. Na hora que ela veio eu vi, no momento do jogo, claro. Mas eu não tinha visto que ela tinha teleportado ali. E eu me toquei que tinha essa sentinela logo em seguida. Qual que é o objetivo agora do jogo? Mais uma vez, eu não posso morrer durante a luta. E a gente tem que pegar esse barão pra definir o jogo. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com a iniciação deles, com eles vindo pra cima. O foco deles provavelmente vai ser em mim. E enquanto eu tenho que tomar cuidado de acertar as habilidades, eu tenho que tomar o cuidado de não ser startado, não tomar a iniciação inteira. Eu compro o Elixir, que vai me ajudar a machucar ainda mais as torres. Então vocês veem que o meu foco é bastante pra cima de torre, pra tentar definir o jogo. E o time vai conseguir fazer ainda mais algumas boas jogadas, entendeu? Você vê que eu ainda não evoluí a terceira vez meu núcleo Rex. Por quê? Eu ainda tô nível 17, posso ter esse desconto do argumento que eu já usei.
Mas eu tô priorizando outros itens. Eu fiz meu terceiro item mais ou menos agora, perdição de elite. Não dá pra eu chegar evoluindo o núcleo Rex agora. Eu preciso ainda de um pouquinho mais. Olha o dano que eu já tenho, sem ult. E aí agora, o que tá rolando aqui no jogo? Meu time tá fazendo barão. Eu tá lá dando dano no barão, é bom, é legal. Porém, eu não sou tão importante assim no barão. Porque eu só vou somar um pouquinho de dano. A Vayne soma muito mais, o Xin Zhao soma muito mais. É melhor eu tirar o Lee Sin dali do que ir lá ficar dando dano no barão. Então eu fui atrás do Lee Sin, voltei bem, fechei a Janna e olha agora. Cara, isso aqui é surreal. Cara, olha isso. O burst que eu tomo da Janna. Foi muito dano que eu tomei. Eu tava procurando ela. Eu sabia que ela ia estar por ali. Mas eu nunca ia imaginar que eu ia tomar esse 100-0. Que eu ia morrer assim. Evolui o Núcleo Rex. Como eu falei, é a minha opção depois da perdição de Lich. Eu peguei nível 18, então coincide mais ou menos com os momentos que eu tava falando pra vocês. E acaba tendo um surrender do time inimigo. Então vai ficar eternizada essa minha morte pra Diana por conta dessa aula aberta. Enfim, eu acho que a gente teve muito tempo em pouca movimentação do jogo. Eu acho que eu consegui explicar bem o que deve ser feito com o Vitor nessa hora ainda me lamentando com a morte pra Diana, enfim. Eu acho que eu consegui explicar bem o que deve ser feito com o Vitor. E a minha dica pra vocês, pra quem quiser tentar jogar com o Vitor, cara, faz uma página de runa legal, copia quem vocês acham que devem, quem vocês gostam de ver jogando, Kami, Tokers, gente de fora, Takeshi, Tim, quem vocês gostarem daqui do Brasil, copiem, vejam o que eles usam pro Vitor, tem vários sites que ajudam nisso, e joguem. É difícil acertar o raio da morte no começo, é difícil acertar o ataque básico junto do Q no começo, mas conforme você vai treinando, você vai fazendo isso, você vai começar a pegar o jeito. E é um campeão que é muito forte hoje, e eu acho que vale a pena você tentar, você testar, porque eu tive resultados bons e acredito que você pode ter também. Só toma cuidado na fase de rotas, porque se você morrer cedo, você vai acabar caindo muito atrás, você vai acabar perdendo um pouco o momento do jogo. É isso aí, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, fica de olho nos outros vídeos porque tem muita coisa boa e acompanha minhas streams Azubo de segunda a sexta a partir das 13 horas. Valeu!